Olá a todos os irmãos e também a todos os amigos que têm acompanhado o trabalho da Igreja Lighthouse nas redes sociais e também no YouTube. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpa a todos porque a reunião desta manhã, algo técnico não correu bem e não foi possível deixar a reunião gravada no YouTube, como nós sempre fazemos aos domingos. Mas a reunião foi tão boa, a mensagem foi tão importante, que eu vim para aqui à tarde gravar esta primeira lição desta série, cujo título é O que é o Evangelho de Jesus Cristo. Quero tentar transmitir nesta gravação o máximo possível daquilo que foi hoje ensinado na reunião da manhã aqui na Igreja Lighthouse. Todos os irmãos comentaram que provavelmente deve ter sido das melhores reuniões desde que a igreja foi inaugurada. E damos a glória a Deus por isso. Quero também dizer o seguinte: esta série que nós iniciamos hoje, ela é muito importante, porque ela vai definir através da palavra de Deus o que é que de facto é o Evangelho. Fala-se muito em Evangelho de Jesus Cristo, fala-se acerca de evangelho falso, evangelho verdadeiro. Fala-se muito sobre nós precisamos de crer no evangelho de Jesus Cristo. E a grande pergunta é esta: então, pastor, o que é o evangelho de Jesus Cristo? E o evangelho de Jesus Cristo, e a melhor definição que eu encontro na Bíblia, é aquela que foi definida pelo apóstolo Paulo, que está descrita em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17. Eu tenho aqui a minha Bíblia comigo e, claro, vocês podem também acompanhar aí em vossas casas a palavra de Deus. Romanos 1, versículo 16, diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo que escreveu esta carta aos Romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, isto é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esta é a melhor descrição de todas, a melhor definição acerca do significado do Evangelho de Jesus Cristo. Duas coisas. Primeiro, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo o homem. Toda a pessoa, em toda a parte do mundo, que ouve o Evangelho de Jesus Cristo e que de todo o coração crê nele, é salvo. É salvo da morte eterna e é herdeiro da vida eterna com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está aqui a falar, porque ao ler o Evangelho e ao ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, nós descobrimos, conforme ele diz aqui, que somos justificados pela fé em Deus. Em segundo lugar, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo como um modo de viver, que não tem nada a ver com o modo português, não tem nada a ver com o modo brasileiro, não tem nada a ver com o modo italiano. É vivermos do modo de Deus. O justo viverá da fé. Esta é a maneira pela qual todo cristão deve aprender a viver. Viver o Evangelho de Jesus Cristo pela fé. E é aqui que eu quero hoje me debruçar e explicar à igreja e a todos os irmãos e todos aqueles que têm acompanhado estes vídeos, estas mensagens. E eu quero demonstrar aqui que o Evangelho de Jesus Cristo foi-nos dado a nós, foi, digamos assim, tornado explícito e de uma forma clarificada a nós, através de Jesus Cristo, quando Ele veio aqui a esta terra, para que nós possamos entendê-lo melhor
e fazer do Evangelho o nosso modo de viver. E eu quero começar então em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus está no Sermão do Monte e ele, a partir deste episódio, ele começa a explicar aos seus discípulos e à multidão que o seguia o que é que significa isso, o Evangelho, como é que nós devemos viver, como é que nós devemos estar na vida. Enquanto nós não partirmos para a eternidade, enquanto vivermos aqui nesta terra, como é que nós devemos proceder então na vida? E é isso que ele começa por explicar. Antes de começarmos a ler o Mateus capítulo 5, vamos um pouco mais atrás, no Mateus 4, no versículo 16 diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus é a luz. E depois diz assim, versículo 17: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois, um pouco mais à frente, no versículo 23, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E depois diz que a sua fama correu por toda a Síria, veja que chegou à Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Então, uma grande multidão seguia Jesus, seguia os passos de Jesus. Por onde Jesus ia, eles iam atrás de Jesus. E não eram só os judeus, mas vinham pessoas até da Síria, porque a fama dele se espalhou por toda aquela região. E depois, chegando aqui agora ao capítulo 5 de Mateus, no versículo 1 diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então imagine, Jesus sobe a um monte e os seus discípulos, não sei se eram 12, se eram mais, não faço ideia, aqui não fala da quantidade, mas diz que eram discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus se aproximaram dele para ouvir. E agora, diz aqui assim no versículo 2, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, e agora vão vir aquilo que nós conhecemos pelas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, muitos acreditam que são como os mandamentos. E eu pessoalmente também acredito, e já vai perceber porquê que eu acredito que são mandamentos. São os mandamentos de Jesus Cristo que Ele nos traz a nós para nós vivermos de acordo com esses princípios. E isto é muito engraçado porque, para quem conhece um pouco do Velho Testamento e da história da nação de Israel, também Moisés trouxe os 10 mandamentos ao povo numa montanha, no Monte Sinai, aonde Moisés teve um encontro com Deus e Deus lhe falou, e o próprio Deus lhe deu 10 mandamentos para ele transmitir ao povo. E é interessante nós estabelecermos esta analogia de que Cristo também começa a abrir o jogo, começa a expor o Evangelho num monte, cuja os ouvintes maioritariamente eram judeus, e ele começa a falar acerca das bem-aventuranças. O interessante é que também, é só uma curiosidade, isto não quer dizer nada, é apenas uma curiosidade,
que as próprias bem-aventuranças são 10 também, como os 10 mandamentos. E é interessante outra coisa que eu quero aqui comentar, o seguinte. Quando o povo, antigamente, o povo de Israel estava escravo no Egito, esteve escravo durante 400 anos. E Deus decidiu libertar o povo de Israel, mas antes de o libertar, o povo não recebeu nenhuma lei, nem mandamentos nenhuns para cumprir, para depois então ser livre. Não. Primeiro Deus os libertou e depois deu-lhes mandamentos. É interessante. Hoje é a mesma coisa. Se nós pensarmos bem no plano da salvação de Deus, a Bíblia diz que nós fomos vivificados em Cristo Jesus, fomos perdoados dos nossos pecados, Deus nos libertou através de Cristo, e então agora Cristo também nos deixa mandamentos. Isto é interessante porquê? Porque salvação não é por obras, salvação não é por eu praticar os mandamentos que sou salvo, não é por eu obedecer à lei que fui liberto do Egito. Não, Deus primeiro libertou o povo do Egito e depois deu-lhes lei, ou deu-lhes mandamentos. Assim também hoje, Deus nos liberta a nós, em Cristo somos livres, fomos salvos pela fé, pela graça de Deus, Deus decidiu salvar-nos, nós não merecíamos nada, mas Ele nos salvou. E todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, que é o que o Evangelho diz, glória a Deus. Lá está o que Paulo disse lá em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o homem. Fomos salvos por Cristo, mas agora Ele também nos deixou mandamentos. Jesus deixou-nos mandamentos para que cada cristão, cada crente, cada salvo, por assim dizer, possa viver de acordo com os princípios do Evangelho, que são os mandamentos que Jesus foi deixando e que ele começa aqui agora a descrever. Então ele começa logo por dizer assim, no versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, disse Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E depois ele entra digamos assim, na última bem-aventurança, quando ele diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. E agora presta atenção. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Mas Jesus continua e diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei,
sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, amados, Jesus passa mandamentos, passa princípios para que nós, como filhos de Deus, possamos viver de acordo com estes princípios. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que são pobres do espírito? Não são nenhum parrapado, nenhum pobrezinho aí a pedir esmola. Não é isso que a Bíblia está a dizer. Pobres do espírito tem a ver com humildade, sermos humildes. Então é como se Jesus estivesse a dar este mandamento: sede humildes. Porque se vocês forem humildes, o reino dos céus vos pertence. A humildade, aos humildes, pertence o reino de Deus. É fantástico isto. Então ele está-nos a exortar a sermos humildes, a sermos pessoas honestas, sinceras, a não querermos ser mais que os outros, acharmos que nós é que somos importantes, os outros não valem de nada. Não. A Bíblia até diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Então este é um mandamento pelo qual nós devemos viver. Mais, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, pastor, temos que chorar. O que ele está a querer dizer é o seguinte: muitos de nós passamos por momentos difíceis. Quantas vezes, amados, nós temos momentos tão difíceis na nossa vida que temos dias de grande tristeza, choro. Mas, sabe uma coisa? Jesus, ao estar aqui conosco, não é? Deus se fez homem através de Jesus e Ele pode compreender-nos bem. A coisa mais difícil nesta vida é ser um ser humano. Nós somos humanos. Nós temos fraquezas. Nós temos dias difíceis. E isso não significa que seja falta de fé. Significa que somos humanos. Que choramos. Temos os nossos medos. Temos as nossas dúvidas muitas vezes. E muitas vezes não nos apetece fazer nada, só nos apetece é desistir. Há até quem deseja desistir da vida. Mas Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E há uma passagem em Apocalipse, no capítulo 7, muito interessante, eu vou ler para vocês, que é que quando um dia nós estivermos todos lá em cima com Jesus, esta promessa é fantástica, diz assim no versículo 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro, que é Jesus, que está no meio do trono, os apacentará. E mais, ele lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Oh, amados, enquanto estivermos aqui neste mundo, vai haver momentos difíceis, vai haver dias maus, vai haver dias de choro, mas a nossa fé em Deus e a nossa fé na vida eterna, sabendo que um dia vamos estar com Deus para sempre, em que o Cordeiro nos irá apacentar. Glória a Deus! As nossas lágrimas se secarão todas, porque não haverá mais sofrimento quando nós estivermos com Deus e vivermos com Ele para a eternidade. Como é bom, por isso é que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão faz parte do fruto do Espírito. Muitas vezes nós não temos paciência com certas coisas, mas
Jesus nos exorta: sede mansos, tenham calma, não se perturbem, porque vocês herdarão a terra. Mais, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amados, quantas vezes nós estamos a ouvir certas notícias que dão na televisão, histórias de verdadeiras injustiças, e cá dentro o nosso coração ferve, muitas vezes até de raiva. Nós estamos chateados pelas injustiças que nós vemos acontecer na vida de muitas pessoas. E se você sente essa dor, essa raiva, quando você vê uma injustiça, até é um bom sinal. É sinal de que você é uma pessoa que tem fome de justiça, conforme a Bíblia diz aqui. Tem sede de justiça. Mas Deus promete, Jesus promete, quando vocês são assim, com essa sede e fome de justiça, vocês um dia irão ser fartos da justiça. A justiça vai se cumprir. A justiça vai se cumprir. E não só a justiça vai se cumprir lá em cima, no céu, mas ela já está cumprida aqui na terra também, porque Deus é justo. Ao contrário de que muitas vezes nós possamos pensar, nós como seres humanos temos também os nossos tribunais internos, mecanismos de justiça que está dentro de nós. Deus nos criou assim. É por isso que a Bíblia diz que tudo o que o homem semear vai colher. Não erreis, porque tudo o que o homem semeia, mais tarde ou mais cedo, vai colher. E muitas vezes nós vemos certas pessoas a viverem de uma maneira que é injusto o que as pessoas fazem, mas a justiça se vai cumprir. Tudo se vai cumprir e Deus fará a justiça. Mas nós que temos fome de justiça, nós iremos ver a justiça feita. A justiça vai se cumprir e o nosso coração se alegrará, porque Deus fará a justiça. Desde o mais pequeno ao maior, Deus fará a justiça. Isto é o Evangelho. Eu estou-vos a pregar o Evangelho. Mais, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, sede misericordiosos. Nós não ganhamos nada com o ódio, nem com falta de perdão. Então, não importa o que possam ter feito de mal contra si, perdoe. Seja misericordioso, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar os outros também. Mais, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é um limpo de coração? Será que é uma pessoa 100% perfeitinha, que nunca falha? Não. Limpo de coração é uma pessoa transparente. É uma pessoa que quando você lida com essa pessoa, você vê, ali não há maldade e a pessoa não está com segundas intenções. O que ela está a falar consigo é pão, pão, queijo, queijo. É sim e é não. É completamente transparente. E é assim que nós devemos ser uns para com os outros. Pessoas de coração limpo. E hoje, infelizmente, há tanta falta de transparência no relacionamento humano. Tanta falsidade. Hoje ouvimos falar muitas vezes das fake news, que é notícias falsas. Está na moda agora esse termo. Não há transparência. Mas uma coisa é certa. A verdade vem sempre ao de cima. E a mentira tem a perna curta. E não há nada em oculto que não se venha a saber. Mas se nós formos simples como as pombas e prudentes como as serpentes, nós sabemos viver com prudência nesta terra, com transparência. E Deus promete que quem é transparente, quem é limpo de coração, essa pessoa vai ver Deus. Eu quero ver Deus, e você? Então, continuemos a ser transparentes uns para com os outros. Versículo 9.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uau! Irmãos, a Bíblia diz assim: tende paz com todos os homens, se possível, não é? Tende paz com todos. Às vezes não é possível, não é porque eu não queira, ou porque você não queira, mas do outro lado não quer. Mas devemos trabalhar para tentar dar-nos bem com todas as pessoas. É evidente que devemos ter pessoas que farão sempre parte da nossa intimidade. Normalmente não são muitas. E depois teremos aquelas pessoas que não são inimigos, não são propriamente inimigos, mas também não podemos avançar muito no relacionamento, mas devemos sempre ter paz com todas as pessoas. É o que Jesus diz. Depois, versículo 10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e levantando mentiras por causa de Jesus. Então, se você é uma dessas pessoas que é gozado porque crê em Jesus, porque você crê no Evangelho de Jesus Cristo e levantam-se pessoas contra si por causa disso, glória a Deus, você está no bom caminho. O próprio Jesus promete galardão, diz assim o versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Uau! Isto que eu vos estou a falar, amados, isto é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. Depois ele fala acerca de nós sermos sal, sermos a luz, de nós glorificarmos o nome de Deus através das nossas boas obras. Que boas obras são essas? Bem, ele acabou de falar. Humildade, sermos mansos, termos fome e sede de justiça, sermos misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, sofrermos perseguição por causa da justiça, por aí fora. Então, estas são as boas obras que nós devemos praticar, cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, as bem-aventuranças, glória a Deus. Depois, ele fala aqui acerca de nós não quebrarmos estes pequenos mandamentos, e a partir daqui então em frente, Jesus continua a expandir ainda mais o Evangelho. Então lembrem-se que nós estamos a estudar as palavras de Jesus, o Sermão do Monte. E foi aqui no Sermão do Monte em que ele começa a expor publicamente, diante dos seus discípulos, o Evangelho. O que é o Evangelho? Ele tem vindo a falar. E depois ele agora começa a entrar em alguns pormenores, clarificando os mandamentos do Senhor. Deixe-le andar outra vez nos tempos de Moisés, um pouco para trás, e explicar o seguinte. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus, em tábuas de pedra. O próprio Deus escreveu, falou 10 mandamentos. O que Deus fala, ninguém mais pode mudar, porque a Bíblia diz que Ele colocou a palavra dele acima do próprio nome dele, de todo o nome que ele tenha, ou que alguém lhe atribua. A palavra de Deus está acima do próprio nome dele. Deus é um Deus de palavra, que não volta com ela para trás. Ele é o mesmo hoje como antigamente. Ele é o princípio e Ele é o fim. E então, quando Jesus andou aqui no nosso meio, em carne e osso, se fez homem, a palavra viva, com vida, a palavra viva de Deus andou no nosso meio e andou a clarificar esses mandamentos. A lei de Moisés, ou a lei levítica, a grande parte da lei levítica foi escrita por Moisés, não foi escrita por Deus, foi escrita por Moisés. Foi o homem que escreveu a lei para o homem. Na verdade, era a lei da nação.
Assim como hoje em Portugal temos a Constituição da República, temos o Código Civil. A Constituição e o Código Civil é a lei para os portugueses. A lei levítica, a lei de Moisés, era a lei para os israelitas. Tão simples como isto. E Jesus, quando andou aqui no nosso meio, diz a Bíblia, que Jesus cumpriu tudo. Não só cumpriu a de Deus, que foi falada e escrita por Deus, os 10 mandamentos, como ele cumpriu toda a lei levítica. E ele agora vem explicar a nós hoje, homens, e naquela altura veio explicar o que é que significa vários mandamentos e o que é que aquilo significa na prática. Então vamos começar, por exemplo, no versículo 21, que diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Não é? Porque há um mandamento que diz, não matarás o teu próximo. Ouviste o que foi dito, a lei não diz isso, diz. Então ele diz assim, mas qualquer que matar será réu de juízo. E agora Jesus diz assim, versículo 22, eu, porém, vos digo, que qualquer sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca ou louco será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu de fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te põe na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último dinheiro, o último centelo. Olha para mim. Amados, o que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer assim, há este mandamento, não matarás o teu próximo. Vocês sabem o que é que isto na prática quer dizer? Quer dizer o seguinte, que matar o próximo não é só dar um tiro numa pessoa ou espetar-lhe uma faca ou uma espada e matá-lo. É muito mais do que isso. E eu vos digo que quando vocês, sem qualquer motivo, se encolerizam contra o seu irmão, falam mal do seu irmão, criticam, é como se vocês estivessem a espetar facas, não é, com as vossas palavras, na vida da pessoa. Quantas pessoas têm tido problemas na vida por causa de palavras que foram ditas? Muitas vezes as nossas palavras, a nossa maneira de falar com as pessoas, é tão grave ou mais do que matar a pessoa. Há casos que era preferível matar do que falar da maneira como falou. Porque as palavras são como espadas que podem ferir o coração de uma pessoa para a vida toda. Há pessoas que nunca conseguiram restaurar as suas vidas não andam bem, porque, na verdade, alguns, com as suas palavras, mataram a pessoa, mataram a esperança da pessoa, mataram a confiança da pessoa, mataram o sonho da pessoa. E Jesus está a dizer assim, que nós muitas vezes somos como hipócritas, porque nós somos capazes de julgar alguém que matou uma pessoa, fisicamente, achamos que é um crime muito mau, mas nós, aos olhos de Deus, todos os dias cometemos o mesmo tipo de crime uns com os outros. Não matando, mas matando com as nossas palavras, com a nossa maneira agressiva, de índole má, de
de propósito, nós machucamos as pessoas com as nossas palavras. Nós vivemos hoje num tempo em que, por causa das redes sociais, as pessoas acabam por se conhecer um pouco mais no sentido do que é que as pessoas acreditam. Por exemplo, neste preciso momento, hoje que estou a gravar esta lição, está a acontecer as eleições do segundo turno no Brasil para o presidente do Brasil. E eu, no meu Facebook, tenho reparado o modo como até entre os cristãos falam mal uns dos outros, porque um é do Bolsonaro, o outro é do Haddad, e então as pessoas põem-se a mandar farpas uns aos outros, inclusive até relacionamentos foram estragados por causa da política. Só porque um crê de uma maneira. Se tu não crês como eu creio, já não falo mais contigo. E depois passam para a ofensa, atiram pedras uns aos outros. E eu quero dizer uma coisa, isso, aos olhos de Deus, é o que Jesus está a dizer, aos olhos de Deus, é a mesma coisa que tu estás a matar uma pessoa, é tal e qual como um homicida. E mais, até podes trazer as tuas ofertas todas ao altar, os dízimos todos, que Deus não vai ligar nenhuma para isso. Porquê? Porque você traz dízimos para Deus, mas depois fala mal dos irmãos, manda farpas, deixa de falar, corta os relacionamentos, só porque ele já não é mais da sua igreja, só porque ele já não é mais do seu clube, só porque ele já não vota no candidato que você gostaria, e por aí fora e por aí diante. E nós, igreja, muitos de nós, dentro das igrejas, andamos a tirar farpas uns aos outros, mas Jesus está a dizer, hipócritas, porque vocês ficam ofendidos quando alguém mata uma pessoa, mas vocês matam pessoas todos os dias com as vossas palavras. Ficam irritados uns com os outros. Gritam uns com os outros. Então nós temos de ter cuidado. O que mais é que Jesus fala aqui? Eu estou-vos a pregar o Evangelho. Isto é que é o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus descobrimos a justiça dele. Descobrimos como é que Deus pensa. E descobrimos também como é que nós devemos viver. Depois chega aqui assim ao versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Não é? Nós sabemos o mandamento de Deus. Não adulterarás. E ele começa a explicar. Olha, eu vou-vos explicar o que é que isto significa. Diz assim, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E por aí diante, o que é que Jesus está a querer dizer? Está-nos outra vez, por palavras simpáticas, chamar a nós todos de hipócritas. Às vezes, dentro até das igrejas, diz assim, nós ficamos-nos a julgar uns aos outros. Nós vemos, por exemplo, um casal ou um irmão, uma irmã da igreja que já se divorciou. E nós dizemos assim, isso é um grande pecado, divórcio. Deus detesta o divórcio. É verdade. Mas julgamos o irmão divorciado dentro da igreja quando nós que pomos um arzinho de santinhos. Quantas vezes nós já pecamos no nosso coração só quando nós olhamos para aquilo que não nos pertence. Eu sou homem, e os homens que me tiverem a ouvir também. Quantas vezes já passou por nós mulheres bonitas, que nós não só dizemos assim, que mulher bonita vai ali, mas como provavelmente também já a desejamos também. E Jesus diz que esse desejo, por alguma coisa que não nos pertence, é na mesma cometer adultério como aqueles que cometeram adultério, ou porque se divorciaram, ou porque quer que seja. Então, nós muitas vezes ficamos a mandar farpas uns contra os outros, quando, na verdade, todos nós pecamos. Todos nós estávamos realmente tramados. Não havia safa possível. No entanto, Deus decidiu perdoar-nos ao enviar Jesus Cristo.
Aleluia. Mas lá está. Nós muitas vezes fazemos as regrazinhas, colocamos regras dentro das igrejas. Há certas igrejas que quem é divorciado não tem mais chance nenhuma de fazer nada dentro da igreja. Está sentado a vida toda. Quando muitas vezes alguns pastores e líderes de igreja que podem estar casados apenas só no mesmo casamento só, mas no entanto se calhar no coração já desejou muita coisa que não lhe pertence. E agora eu pergunto, e Jesus pergunta, quem é que pecou mais? Quem é que pecou mais? Aleluia. Diga comigo, oh glória. Eis é. Mas Jesus continua, não para aqui. Depois ele começa aqui assim, no versículo 33. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua boca, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Há pessoas que gostam muito de prometer coisas. Prometem coisas a Deus e também prometem coisas aos homens. E depois não as cumprem. E isso, quem faz isso, Jesus diz que é procedência maligna. É a mesma coisa como as nossas promessas. Quando eu prometo alguma coisa a alguém, eu devo cumprir. Se não o cumpro, eu estou a proceder de maneira maligna. Por isso é que Jesus disse, o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Quando é sim, então tem que levar o sim ao fim. Quando é não, leva o não ao fim. Não é meio termo. Ou é, ou não é. E Jesus está a dizer assim, olha, não jures nada. Porque não deves jurar nada por Deus. Quantas pessoas fazem promessas e depois não as cumprem? Então Jesus está-nos a dizer, está-nos a dar estes mandamentos e a dizer assim, olha, não jures nada. Não prometas nada. Vai fazendo as coisas. Quando tu dizes sim, é sim. Quando tu dizes não, é não. Pronto. Tudo o que passar disso, já estamos a entrar no domínio maligno. Aonde Deus não está. Porque é procedência maligna. Aleluia. Depois ele diz assim, versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitar contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então, outro mandamento que Jesus está aqui a lembrar. É? Olho por olho, dente por dente. E Jesus diz assim, olha, não queres resistir o mal com mal. Quando alguém vem contra ti com mal, resiste-o fazendo bem. Pratica o bem. É o que Jesus está a querer dizer aqui. Ajuda as pessoas, mesmo aquelas que aparentemente não mereciam nada. Porque foi o que Deus fez connosco, nós não merecíamos nada. Ele veio nos ajudar, veio nos salvar. Então, vamos ser assim. Vamos vencer o mal com o bem. Depois 43 diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está
nos céus. Sede maduros, é o que a Bíblia diz aqui. Vamos crescer em maturidade. Perfeitos nunca vamos ser 100%. Mas Jesus nos deixa aqui este alvo todo. Ele deixa esta explicação toda, estes mandamentos, como Ele chama estes pequenos mandamentos que Ele deixa-nos a nós, e que Ele aqui começa a clarificá-los, a abri-los mais para nós entendermos o que é que significa cada mandamento e vivê-los de acordo com. E o que é que acontece? Quando nós fazemos isto, não é? Nós passamos a viver pela fé. Fé nisto, fé no Evangelho. Porque é preciso fé, de facto, para praticar estes princípios. Principalmente este último aqui. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É muito fácil, que é o que Jesus está a dizer, nós gostarmos e amarmos de quem já ama a nós e gosta de nós. É lógico. Agora, daqueles que nos traíram, daqueles que nos fizeram mal, daqueles que desejam o nosso mal, não é nada fácil fazer isto. Mas é engraçado que este mesmo princípio que Jesus explica aqui, já no Velho Testamento, várias pessoas tinham entendido isto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Eliseu. Que um dia o exército da Síria, todo ele veio à procura do Eliseu para o matar. Imagina o que é a nação da Síria mandar o exército todo para matar um único homem chamado Eliseu. E diz a Bíblia, não é, que esse exército foi ter à casa do Eliseu e Eliseu aparece à porta e diz assim: quem é que vocês procuram? Nós procuramos o tal Eliseu, malandro. Isto agora já são as minhas palavras. E Eliseu disse assim: eu sei onde é que ele está, venham comigo. E eles nem se aperceberam que era o Eliseu que estava a falar com eles. E diz que Eliseu os levou para dentro do, digamos assim, do quartel-general do exército de Israel. E quando eles de facto perceberam onde é que estavam, eles pensaram: vamos morrer todos. Tanto é que o general do exército israelita disse assim: oh meu Deus, glória a Deus, aleluia, vamos matar esta gente toda. Mas sabe o que é que Eliseu disse ao general israelita? Disse assim: não vais matar não, vais fazer um banquete e vais servir comida a todo este exército inimigo. Uau! Dá de comer aos nossos inimigos, dar de beber aos nossos inimigos. Uau! Está a ver como Eliseu já conhecia o princípio desta lei de nós amarmos os nossos inimigos como nós, como é que diz aqui assim, eu porém amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Glória a Deus. Tal e qual, porquê? Porque isto vem ao encontro daquele mandamento, diz: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas o espírito disto é o que Jesus acaba de clarificar. E o Eliseu, já naquela altura, tinha percebido o espírito. Tanto é que ele deu de comer e de beber aos inimigos. E diz a palavra de Deus que nunca mais entre aqueles dois povos houve guerra. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer a vocês, meus amados, que a melhor maneira de nós vencermos o mal não é com mal, não é com ódio, mas sim com o amor. Voltando à questão das eleições brasileiras, não é, que está aí na moda, porque não se fala de outra coisa nas redes sociais e nas notícias. E às vezes eu fico admirado como é que a maior parte dos cristãos no Brasil, que supostamente deviam conhecer este Evangelho que eu acabei aqui de pregar, podem apoiar um homem que acha que, dando armas ao povo, que isso é uma coisa boa para o povo se defender. Como certas afirmações e expressões
dele que se levanta contra homossexuais, contra, enfim, tanta coisa. Eu ouço os cristãos a dizer assim: este é o homem de Deus que Deus escolheu para a nação brasileira. E vocês vão me desculpar a minha transparência para convosco. Quem assim pensa e que se diz cristão não entende o que é o Evangelho, desconhece o Evangelho. Eu acabei de ler a vocês uma pequena parte do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que eu uma vez escrevi até um artigo que está na minha página, na página da Igreja Lighthouse, lá no meu blog, em que eu escrevi que provavelmente, é um choque o que eu vou dizer agora, provavelmente os cristãos irão eleger o anticristo. Sabemos que está escrito nas Escrituras que o anticristo virá para governar o mundo inteiro. Não me admira nada que a própria Igreja o elege, porque ele vai operar com sinais e prodígios de mentira, mas que vão enganar a muitos. E é impressionante ver os cristãos a apoiarem pessoas que têm ideologias muito próprias, que eles próprios expressam as suas ideologias, e quando nós vamos analisar as ideologias deles, não tem nada de Evangelho. E dizemos nós que eles são homens de Deus, escolhidos por Deus. Nós não entendemos o que andamos aqui a fazer. Eu creio que a maior parte dos cristãos à face da terra, nos Estados Unidos, é igual. Veja o exemplo de Trump. Qualquer dia vai haver uma guerra civil nos Estados Unidos. Já há problemas gravíssimos. Todos os dias há um tiroteio em algum lado. Morrem jovens, morrem pessoas de cor, brancos, negros, morrem pessoas. É ameaças terroristas, é de tudo. É uma autêntica bomba relógio, os Estados Unidos. No entanto, a maior parte dos cristãos nos Estados Unidos acha que o Trump é um homem de Deus, que Deus se usou dele. Este pessoal não entende o Evangelho. Não entende o Evangelho, porque Jesus diz que a melhor arma para vencer o ódio é o amor. Mas as pessoas não entendem isto. Porque é difícil nós amarmos os nossos inimigos. Não é fácil. Só com a ajuda do Espírito Santo. Mas também vos digo que aquilo que Jesus aqui fala não é impossível de viver, é possível. São mandamentos. São mandamentos para nós todos, cristãos, os quais nós todos devíamos praticar isto. Uns praticam a 1%, outros quase a 100%, porque 100%, na verdade, ninguém consegue. Mas devemos crescer. Devemos nos tornar cada vez mais maduros, para conforme aqui diz, não é? Versículo 48, sede vós, pois, perfeitos ou maduros, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E esta é a vontade de Deus para nós, amados. E este é o Evangelho que eu vos prego, copiando o que Jesus deixou escrito na sua palavra. Esta foi a primeira lição. Para a semana vamos continuar a falar, e desta vez vamos pegar no capítulo 6 de Mateus e vamos continuar a ver o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Deus te abençoe, e mais uma vez peço desculpa por não termos posto o vídeo da reunião mesmo ao vivo, porque não sei se eu consegui dizer tudo o que eu disse de manhã, provavelmente não, mas foi de facto uma reunião muito abençoada a 2 de manhã. Deus te abençoe, até para a semana, vamos continuar esta série, o que é o Evangelho.